Pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos lá, nossa aula de ciências de hoje, dia 18 de junho, quinta-feira, né? Vamos começar hoje o módulo novo, aí o módulo 10, que fala sobre as bactérias, tá? Então vamos começar aí pela página 283, onde nós temos a estrutura aí da bactéria, tá? Ou das bactérias no geral. Então, pessoal, as bactérias, como nós já sabemos, né? Elas são seres vivos unicelulares. Então elas são formadas apenas por uma célula, né? E automaticamente elas são invisíveis a olho nu, né? Elas só são vistas aí através de microscópios ópticos e mais precisamente com microscópios eletrônicos, tá? Então essa célula aí, né, bacteriana, ela tem alguns componentes né? Iguais, na verdade, né, da célula humana. Quais são? Então a célula bacteriana, ela tem membrana plasmática, tá? O interior da célula também é preenchido com citoplasma, igual a nossa célula, só que por elas serem procariontes, elas não possuem um núcleo, né? Então o material genético ele fica disperso, ele fica solto pelo citoplasma, tá? Por fora da membrana plasmática, como uma forma a mais aí de proteção, as bactérias elas têm a parede celular, certo? E algumas bactérias possuem uma proteção a mais ainda, que é chamada de cápsula bacteriana, que vem aí por fora da parede celular, tá? Pessoal, a maior parte aí dos antibióticos que nós tomamos, né, eles agem justamente para fazer a quebra aí dessas cápsulas bacterianas da parede celular e da membrana plasmática, né? Então acontece, os antibióticos atacam essas paredes, né? Quando elas conseguem ser destruídas, automaticamente o material genético da célula acaba extravasando, acaba saindo junto com o citoplasma e aí a bactéria deixa de existir, tá? Ela acaba sendo desintegrada aí, literalmente. Na página agora 284, tá? Lá em cima tem um desenho de uma bactéria, né, mostrando as estruturas que ela tem. E as bactérias, elas têm duas estruturas de locomoção, né? Através aí que elas realizam a movimentação delas. Podem ser por flagelos, que é esse rabinho aí que tem no fundo, na parte posterior da célula bacteriana que está representada, ou também por cílios, né? Cílios são semelhantes a cerdas, né? Tem ao redor do corpo, elas vão mexendo esses cílios aí, elas vão conseguindo se locomover, beleza? Ainda na página 284, lá embaixo, né, nós vamos agora classificar as estruturas, as bactérias, de acordo com a forma o formato aí da célula que ela apresenta, tá? Então, o primeiro que aparece para nós ali, a letra A, são bolinhas, tá? Essas bolinhas, elas são chamadas de cocos. Um coco, né? E se tiver mais de um, são cocos, beleza? Segundo, a letra B aí, nós temos um bacilo. O bacilo ele tem o formato cilíndrico reto. Bacilo vem de bastão, tá? Terceiro, nós temos o vibrião, porque ele lembra realmente o formato de uma vírgula. Lembra da cólera que nós estudamos ano passado, né, nas doenças de veiculação hídrica? O nome da bactéria que transmite a cólera é o vibrião colérico, né? Então, o vibrião aí vem justamente do formato do corpo aí dessa bactéria. E a quarta opção que nós temos aí, ele pode ser de espirilo, né? Que ele faz realmente aí como se fosse um espiral, e o último aí é a espiroqueta. A espiroqueta, na verdade, ela é como se fossem várias montanhas. Então, as estruturas aí, as bactérias, elas podem se apresentar de 5 maneiras, tá? Se forem bolinhas, os cocos ou coco. Se for um cilindro, né, compridinho, é um bacilo. Se for em formato de vírgula, né, parece como um bacilo, só que ele é meio curvo, né, meio curvado embaixo. Aí é um vibrião, lembre-se sempre de vírgula, tá? Quarta opção que nós temos aí, o espirilo, que ele realmente vai enrolando, né, como uma espiral. E por último, as espiroquetas, que elas fazem como se fossem pequenas montanhas, pequenas ondulações. Beleza? E essas bactérias, elas podem se agrupar e formar colônias, tá? E aqui nós temos 3 exemplos de colônias. Então, quando nós temos colônias formadas por cocos, nós temos a formação aí de diplococos, certo? Se for parecendo um colarzinho de pérolas, né? Aí ele é chamado de Streptococcus. E se parecer um cachinho de uva bem denso em cima e vai afinando embaixo, aí ele é chamado de Staphylococcus, tá? O Staphylococcus é muito comum aí em infecção alimentar, tá? Presente em alimentos contaminados aí,
também com resquícios de fezes humanas, tá? Então, águas contaminadas, se você encontra uma grande quantidade de estafilococcus, beleza? Aí na 285 tem os exercícios aqui para vocês responderem, né? Fazendo uma analogia aí com a célula bacteriana, eu vou deixar para vocês fazerem no plural. E agora nós vamos ver os papéis aí que as bactérias desempenham na medicina, na ecologia e também na forma econômica, né? E vamos começar aqui então pela importância médica relacionada aí com doenças. Ano passado, né, nas doenças de veiculação hídrica, nós vimos algumas dessas doenças que aparecem aqui, tá? E como se dá essa transmissão? Existem várias maneiras, tá? A apostila listou aqui algumas delas. Então, o contato, né, a transmissão das doenças bacterianas pode acontecer através de contato com saliva, como por exemplo no caso da tuberculose, tá? Ou contato direto com feridas, que é o caso da hanseníase. A hanseníase, antigamente, ela era chamada de lepra, né? Vocês provavelmente aprenderam alguma coisa sobre isso em história, né? E então a hanseníase aí é a famosa lepra, beleza? O terceiro que aparece para nós aí, né? A água contaminada, foi o que nós vimos ano passado. A leptospirose, que vem de bactérias que se instalam nos rins do rato, né? Então, quando o rato ele elimina a urina, sai também junto essas bactérias. Nós temos a cólera e a febre tifoide também, certo? Quinta opção que nós temos aí, na verdade a quarta, né? Nós temos através de contato sexual, como a gonorreia e a sífilis, certo? Lembrando que o HIV aí que acaba desenvolvendo a AIDS é um vírus, certo? Não é bactéria. Depois, através de alimentos contaminados, né, como botulismo, que é perigoso em palmito, né? E também a salmonelose, muito comum em peixes, tá? Bactéria chamada de salmonela. Através de perfuração, né, cortes na pele, o mais comum aí é o tétano, né, em objetos enferrujados principalmente. E por último, através de picadas aí de artrópodes, né, tendo um vetor. Então, como no caso do carrapato aí da febre maculosa, das pulgas, né, que vivem em ratos, como a peste bubônica, que também é conhecida como peste negra, né, que matou milhões de pessoas na Idade Média lá na Europa. O tifo endêmico que nós já falamos, e através dos piolhos aí o tifo epidêmico, certo? Então aqui está relacionado a doenças, a importância médica que ela tem, né? E pessoal, a prevenção básica aí, né, para não se contaminar aí, não sofrer uma transmissão de doenças, é você ter aí a higiene básica, né, que é o que nós vimos ano passado. Higiene e saneamento básico, você acaba aí praticamente anulando a transmissão dessas doenças. E também em relação aí a sífilis e gonorreia, né, que são doenças sexualmente transmissíveis, é o uso de preservativo, tá? Não tem jeito. E o tratamento dessas doenças, né? A grande maioria delas você acaba tratando com antibióticos, né? Então os antibióticos vão atacar as paredes aí das bactérias para tentar destruir isso e o citoplasma extravasar e automaticamente essa célula morrer. Porém, existem casos aí que as bactérias elas se instalam muito rápido no organismo e contaminam muito rápido, tá? Como é o caso do tétano. Então não tem tempo do antibiótico fazer efeito. Então eles já colocam um soro, tá? Direto no sangue do paciente com os anticorpos ideais aí para combater essa bactéria, tá? Agora vamos falar um pouquinho aí sobre a importância ecológica. Nós já sabemos aí desde o segundo ano, né, que as bactérias elas fazem um papel importantíssimo junto com os fungos na cadeia alimentar. Elas fazem a decomposição, né, de animais mortos e folhas e fazem automaticamente a reciclagem de nutrientes. Esses nutrientes que estavam presos, né, dentro de um animal que está morto na superfície da terra, quando as bactérias fazem a decomposição, elas devolvem esses nutrientes de volta para a terra, para as plantas absorverem. Depois essas plantas servirão de alimento para algum herbívoro, o herbívoro servirá de alimento para um carnívoro, e assim a cadeia está sempre se renovando, tá? E também pode acontecer aí interações ecológicas, que nós também vimos algumas delas ano passado. Vamos retomar 3 delas aqui agora, tá? Primeira delas aí que é o mutualismo. Mutualismo é quando as duas espécies elas se dão bem juntas. E muitas vezes isso acaba se tornando obrigatório, tá? Como, por exemplo, os bois, né, e vacas, que tem um protozoário dentro do estômago delas,
que fazem a digestão de celulose para elas, coisa que ela não consegue fazer. Igual com cupins também, tá? Só que no caso do cupim não é uma bactéria, é um protozoário. Beleza? Próxima interação aqui na página 288, nós temos o comensalismo. O comensalismo ele é bom para um e indiferente para o outro, né? Então nós temos aqueles exemplos. Vou usar o da apostila mesmo aqui, tá? Ele está usando o caso das bactérias que vivem no intestino aí de animais e também no nosso intestino, né? Essas bactérias elas acabam se alimentando de alimentos que não foram absorvidos pelo nosso corpo. Então assim, essa relação para nós ela é neutra. Se esse nutriente não foi absorvido pelo corpo, faz, já passou, né? Foi para o intestino grosso e vocês já sabem aí o caminho que ele vai seguir. Só que para essas bactérias ainda tem função, elas acabam se alimentando ali, tá? Então, para nós não faz mal nenhum, é indiferente, porém para elas é benéfico, tá? E agora vamos falar sobre a importância econômica das bactérias, né? Existem muitos alimentos aí que são produzidos através de bactérias, né? Então, como por exemplo, queijos, iogurtes, requeijões, vinagres, tá? São todos produzidos aí através de participação de bactérias, muitas vezes através da fermentação, tá? E nós temos casos aí também da biotecnologia, né? Que também inclui aí o controle biológico de pragas, certo? Que nós já conversamos anteriormente. O hormônio insulina também, pessoal, para pessoas que têm diabetes, né? É produzido aí através de bactérias também. Beleza? É isso, esse módulo aqui ele é curto também, não é um módulo extenso. É semelhante ao do vírus, né? Bem curtinho. Eu vou postar os exercícios para vocês fazerem aí no plural, tá? Hoje uma parte e a outra parte amanhã, sexta-feira. E aí semana que vem nós vemos o módulo 11 aí de cianobactérias, tá? Que é o nosso último módulo aí para a primeira prova. Então, como nossa apostila ela tem 8 módulos, né? Nós faremos 4 para a primeira prova e 4 módulos para a segunda prova, tá? Então, para a primeira prova ficarão aí os módulos 7, 8, 9, 7, 8, 9 e 10. Aí 1, 2, 3, 4. Então nós já fechamos aí a matéria da primeira prova, tá? A partir da semana que vem, o módulo 11 de cianobactérias já vai entrar aí para a segunda prova, beleza? É importante que vocês deem uma revisada aí nos módulos, tá? E aproveitem nossos plantões, nosso plantão, né, na verdade, porque é um só na semana, para tirar essas dúvidas aí que podem surgir, tá? Porque vocês não estão participando do plantão de ciências, né? São pouquíssimos alunos que entram aí. O Otávio entrou um dia, a Rita entrou outro, a Letícia, e deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguém. Que eu me lembro que foram só esses, tá? Se eu esqueci de alguém, desculpa aí. Mas eu gostaria que vocês participassem mais aí, tá? Então é isso. Vou encerrar por aqui e até a nossa próxima aula, tá? Tchau!